Me sinto violado. É assim que me sinto. Violado, assustado e... Ele chamou de invasão. Assim, o Dr. Harold Bornstein, médico pessoal de Donald Trump por mais de 35 anos, descreveu o fim sombrio de sua relação. Violado, assustado e triste. E agora, ele não está mais aqui para contar. Durante décadas, o Dr. Bornstein manteve silêncio. Mas antes de sua morte, ele finalmente quebrou esse voto, e suas palavras levantaram questões inquietantes, não apenas sobre a saúde de Trump, mas sobre os intrincados fios de poder, medo e controle. A saúde de Donald Trump, como a conhecíamos, ou pelo menos como nos foi apresentada, era uma carta brilhante e otimista, assinada por seu médico de mais de 30 anos, o Dr. Harold Bornstein. Mas por que a Casa Branca requisitou de repente os registros médicos de Trump? Quem realmente escreveu aquela carta que afirmava que Trump seria o presidente mais saudável da história? E o que levou Bornstein a tornar públicos os segredos que ele uma vez protegeu com tanta lealdade? Neste mergulho profundo, desenterramos o que Bornstein expôs antes que fosse tarde demais. E por que suas últimas palavras ainda ressoam com uma verdade incômoda? O médico em quem Trump confiava, até deixar de confiar. Durante mais de 35 anos, o Dr. Harold Bornstein não foi apenas o médico de Donald Trump. Ele foi seu confidente médico, uma testemunha silenciosa da vida privada de um dos homens mais observados da América. A relação deles não era formal nem clínica. Era pessoal, tecida com confiança, conveniência e uma proximidade única. Bornstein, conhecido por sua aparência excêntrica, cabelo comprido, óculos escuros e uma personalidade extravagante, não era o típico médico de Park Avenue. Mas ele era o médico de Trump, e por décadas, isso era tudo para ele. Bornstein herdou o cuidado de Trump de seu pai, o Dr. Jacob Bornstein, que supostamente também tratou Trump e sua família. O jovem Bornstein não apenas herdou os registros médicos, mas também, ao que parece, um profundo orgulho de fazer parte da órbita de Trump. Ele tratou Trump para tudo, desde colesterol alto até problemas de pele, e até fez visitas domiciliares ao longo dos anos, algo quase inédito para um médico de sua estatura. Suas paredes eram adornadas com fotos emolduradas e cartas assinadas da família Trump. Para os de fora, parecia uma relação próxima e mutuamente benéfica. Ele não tratou apenas Donald, ele também atendeu Ivana, a primeira esposa de Trump, Donald Jr., Eric e até Tiffany. Seu consultório médico, herdado de seu pai, era uma cápsula do tempo de outra era, completo com arquivos com cheiro de cigarro, prontuários físicos sob pseudônimos e móveis antigos que não haviam mudado em décadas. Em entrevistas, Bornstein irradiava orgulho do tempo que dedicou aos cuidados de Trump. Não há uma barreira onde os pacientes terminam e nossas vidas pessoais começam, disse ele uma vez. Para ele, a medicina era pessoal e com Trump era profundamente assim. Mas essa conexão vinha com expectativas. Bornstein gostava de estar no círculo de Trump. Ele uma vez brincou com Ronna Graff, a assistente de longa data de Trump. Eu deveria ser o médico da Casa Branca. Depois de décadas de lealdade, ele acreditava que havia conquistado esse direito. Quando Trump venceu a presidência em 2016, Bornstein manteve a esperança de que seria levado a Washington junto com seu famoso paciente. Ele pensou que sua lealdade seria recompensada, mas o que veio em seguida não foi uma oferta de emprego, foi um rompimento frio e definitivo. Pouco depois de falar com o New York Times em fevereiro de 2017, Bornstein disse que recebeu uma ligação de Graff. O tom dela foi direto. Então você queria ser o médico da Casa Branca? Esqueça, você está fora. Foi o fim. Uma relação de 35 anos truncada em uma única frase. Bornstein havia cruzado uma linha tácita ao revelar à imprensa que Trump tomava Propecia, uma substância para o crescimento capilar, um detalhe que Trump não queria que fosse público. Mas não importava o que ele pensasse.
Trump havia tomado sua decisão. O homem que uma vez jantou em Mar-a-Lago e tratou toda a família foi subitamente excluído. Por trás dessa rejeição, havia algo mais assustador. Dias depois, o escritório de Bornstein seria visitado pelo guarda-costas e pelo advogado de Trump, um evento que ele mais tarde chamaria de invasão. Mas mesmo antes daquele momento, a confiança já estava quebrada. O que Bornstein não percebeu completamente na época foi que a lealdade de Trump tinha limites, e esses limites eram traçados na publicidade, na imagem e no controle. Bornstein havia presumido que suas décadas de discrição eram suficientes. Mas, para Trump, a única lealdade que importava era a que nunca falava. Bornstein pensou que estava no círculo íntimo de Trump para a vida toda. Mas um único comentário desfez essa ilusão. E o que aconteceu em seguida ganharia as manchetes em todo o mundo. A infame carta de saúde e o verdadeiro autor. Em 2015, enquanto Donald Trump lançava sua campanha presidencial, o público queria saber mais do que apenas suas políticas. Eles queriam saber sobre sua saúde. Aos 70 anos, Trump era a pessoa mais velha a concorrer a um primeiro mandato. Preocupações surgiam. Ele estava apto o suficiente para lidar com o trabalho mais poderoso do mundo? Então veio uma carta de seu médico de longa data, Dr. Harold Bornstein, que instantaneamente ganhou as manchetes. A carta não era apenas um atestado de boa saúde, era uma proclamação brilhante. Se eleito, o Sr. Trump, posso afirmar inequivocamente, será o indivíduo mais saudável já eleito para a presidência, dizia a carta. O tom era dramático, exagerado e estranhamente familiar. Não soava como linguagem médica, soava como o próprio Donald Trump. Na época, muitos o viram como uma brincadeira, um mero golpe publicitário. Poucos sabiam o quão verdadeira essa brincadeira acabaria sendo. O que o público não sabia, até muito depois, era que Trump não apenas inspirou a carta, ele a escreveu. O Dr. Harold Bornstein, com uma mistura de resignação e espanto, revelaria mais tarde em uma entrevista. Ele ditou toda aquela carta. Eu não escrevi aquela carta. A linguagem, o teatralismo, os superlativos, tudo veio de Trump. Bornstein afirmou que simplesmente a transcreveu enquanto a limusine de Trump esperava do lado de fora de seu consultório. Eu inventei na hora, acrescentou. A linguagem hiperbólica, ao que parece, nunca foi destinada a ser levada a sério. O final foi apenas humor negro, explicou Bornstein. Não era para ser um comentário sério, mas a carta foi séria para a campanha de Trump. Ela se tornou uma parte oficial de sua mensagem, circulada para garantir aos eleitores que Trump não era apenas mental e fisicamente capaz de ser presidente, mas, de fato, o presidente mais saudável da história. Uma afirmação que contrastava drasticamente com os relatórios médicos reservados de candidatos anteriores. E era exatamente isso que Trump queria. Bornstein disse que sentiu pressão para cumprir. Trump, ele insinuou, tinha expectativas. Ele queria que a linguagem refletisse força, domínio e juventude. A verdade era menos importante do que a aparência. Então, Bornstein obedeceu ou talvez capitulou, dependendo de como se vê. Anos depois, ele parecia em conflito com isso. Às vezes, ele ria do absurdo. Outras vezes, ele se mostrava incomodado com o engano. De qualquer forma, a carta foi assinada e enviada. E funcionou. Os holofotes da mídia caíram imediatamente sobre Bornstein. Seu cabelo selvagem, seu comportamento excêntrico e a estranha linguagem da carta o transformaram em uma figura viral da noite para o dia. Ele se tornou o rosto da campanha de saúde de Trump, quisesse ou não. Para alguém que havia passado décadas trabalhando em uma escuridão tranquila, a fama repentina foi desconcertante. Mas mesmo enquanto os jornalistas o abordavam em bancos de parques e portas de casas, Bornstein permaneceu em silêncio, pelo menos publicamente. Em particular, no entanto,
as coisas começaram a mudar. Bornstein começou a perceber que seu nome estava agora ligado a algo que ele não controlava completamente. A carta, embora bem-humorada em sua mente, era agora uma peça séria da história presidencial. E isso o pesava. À medida que a presidência de Trump começou, a realidade do que ele havia permitido começou a penetrar. Há uma ironia surpreendente no fato de que o documento médico mais conhecido da campanha de Trump não foi escrito por um médico. Era um comunicado de imprensa disfarçado, elaborado por um candidato que entendia que a imagem era tudo e que usou seu médico como mais uma ferramenta em sua maquinaria de branding. O que começou como uma brincadeira se tornou um dos documentos de saúde mais comentados na história política. Mas a cooperação de Bornstein logo teria um custo pessoal que ele nunca antecipou. A invasão que mudou tudo. Medo no consultório médico. O Dr. Harold Bornstein nunca esperou sentir medo em seu próprio consultório médico. Mas em 3 de fevereiro de 2017, o medo foi exatamente o que chegou à sua porta. 2 dias depois de revelar ao New York Times que havia prescrito Propecia, uma substância para o crescimento capilar, a Donald Trump, por anos, sua vida deu uma guinada brusca e arrepiante. Um grupo de homens entrou em seu escritório em Manhattan sem aviso prévio. Entre eles estava Keith Schiller, guarda-costas de Trump de longa data e então diretor de operações do Salão Oval. Outro era Alan Garten, o principal advogado da organização Trump. Um terceiro homem não identificado os acompanhava. Sua missão era clara: recuperar os prontuários médicos de Donald Trump. Seu método, disse Bornstein mais tarde, pareceu uma violação. Eles devem ter ficado aqui por uns 25 ou 30 minutos. Isso criou muito caos, Bornstein recordou. Ele disse que os homens exigiram não apenas os prontuários e relatórios de laboratório de Trump, mas até mesmo fotografias das paredes de seu escritório. Uma foto emoldurada de Bornstein com Trump, antes exibida com orgulho, foi arrancada e jogada sob alguns papéis, deixada para juntar poeira. O encontro deixou o médico em choque. Ele o descreveu em uma palavra: violação. "Me sinto violado", ele disse à NBC News. Para muitos, isso pode soar hiperbólico, mas Bornstein insistiu que a intrusão repentina foi profundamente traumática. Nenhum formulário de autorização GIPA foi apresentado. Nenhuma solicitação oficial de transferência médica foi documentada. Em vez disso, foi uma visita surpresa de homens poderosos diretamente conectados à Casa Branca. Essa falta de protocolo legal adicionou uma camada de perigo a um encontro já tenso. No mundo médico, tal movimento não era apenas incomum, mas potencialmente ilegal. Bornstein enfatizou que os arquivos que foram levados eram os únicos originais, alguns sob o nome real de Trump, outros sob os pseudônimos que Trump usou ao longo dos anos. De acordo com a lei do estado de Nova York, os prontuários médicos devem ser mantidos pelo médico por pelo menos 6 anos. O médico do segredo de Trump. Um assalto, uma traição e uma pílula para o cabelo. A entrega de cópias originais de prontuários médicos, especialmente sem um consentimento HIPAA assinado, poderia ser vista como uma violação da lei estadual e federal. Um porta-voz do advogado Alan Garten afirmou que o Dr. Harold Bornstein havia entregado voluntariamente os registros de forma pacífica, cooperativa e cordial. Mas Bornstein contou uma história muito diferente. O médico, chocado, lembrou-se de ter sido pego de surpresa e de não estar totalmente informado sobre o que estava acontecendo ou por quê. Sua esposa, Melissa, chegou a copiar o cartão de visitas de Garten, talvez intuindo que o momento exigia documentação. A Casa Branca, quando questionada sobre o incidente, minimizou-o completamente. A secretária de imprensa, Sarah Huckabee Sanders, disse que era um procedimento operacional padrão para um novo presidente transferir seus registros médicos. Mas Bornstein não engoliu essa explicação. Do que eles estavam com medo? Ele perguntou.
Tudo o que eu disse foi que ele toma um comprimido para o crescimento do cabelo. É só isso. No entanto, estava claro que mesmo essa pequena admissão, um vislumbre por trás da cortina da imagem cuidadosamente construída de Trump, foi suficiente para pôr fim a uma relação médico-paciente de 35 anos da noite para o dia. Para Bornstein, a invasão não marcou apenas o fim de seu tempo como médico de Trump. Foi o momento em que sua confiança naquela relação se estilhaçou. Ele havia guardado os segredos de Trump por décadas. Nunca compartilhei informações sensíveis. Nunca em 30 anos falei sobre Donald Trump com ninguém que não trabalhasse nesta instalação, afirmou. Mas agora, após uma revelação breve e aparentemente inofensiva, tudo havia mudado. A lealdade não era mais suficiente. Desde aquele dia, a relação de Bornstein com a órbita de Trump terminou. Ele não receberia mais ligações, nem seria considerado para o cargo de médico da Casa Branca, uma posição sobre a qual ele uma vez havia brincado. Em uma única manhã, sua carreira foi catapultada para o centro das atenções nacionais, e seu legado profissional ficou ligado à presidência mais controversa da história moderna. Aquela visita sem aviso prévio foi mais do que uma simples apreensão de arquivos. Foi um ponto de virada, e o que ela revelou sobre poder, controle e medo dentro do círculo íntimo de Trump ressoaria muito depois que a porta do escritório se fechasse. A pílula para o cabelo, que deu início ao inferno, um segredo que Trump não podia se permitir. Não foi um escândalo de política externa, finanças de campanha ou mesmo impostos. Foi sobre o cabelo, especificamente, uma pequena pílula cor de bronze conhecida como propécia. Para a maioria, é uma prescrição comum usada para combater a calvície masculina. Mas para Donald Trump, tornou-se um símbolo de controle, vaidade e até onde sua equipe iria para preservar uma imagem pública. E para o Dr. Harold Bornstein, foi a faísca que acendeu uma tempestade que ele nunca viu chegar. No início de 2017, o Dr. Bornstein revelou casualmente em uma entrevista ao New York Times que havia receitado propécia a Donald Trump por anos. Junto com tratamentos para rosácea e colesterol alto, o medicamento para crescimento de cabelo era apenas mais uma linha no prontuário médico de Trump. Mas a reação a essa pequena revelação foi tudo menos casual. 2 dias depois que o artigo foi publicado, o círculo íntimo de Trump tomou medidas rápidas e dramáticas. Eles apareceram no escritório de Bornstein e tomaram posse dos registros médicos do presidente. A conexão era clara, e tudo começou com uma simples menção da pílula para o cabelo. A ironia não passou despercebida por Bornstein. Eu não podia acreditar que alguém estivesse dando tanta importância a uma substância para o crescimento do cabelo, o que parecia ser tão importante, ele disse mais tarde à NBC News. Na sua opinião, compartilhar esse detalhe não foi uma traição. Certamente não foi uma quebra de confiança médica, ele disse. O que há de errado nisso? Mas o mundo de Trump não operava como o mundo médico. Na política, especialmente em nível presidencial, as aparências importam e qualquer detalhe que desafie o mito da invencibilidade é tratado como uma ameaça. Propécia, ou finasterida, é comumente prescrita para homens que buscam retardar a queda de cabelo. É aprovada pelo FDA e amplamente utilizada. Mas para um homem como Trump, que tem sido notoriamente sensível ao seu cabelo por décadas, a admissão tocou em um ponto sensível. Seu cabelo sempre foi uma característica distintiva, tão ridicularizado, tão analisado, tão imitado, que reconhecer o aprimoramento químico ameaçava toda a ilusão. De repente, não era apenas um estilo peculiar. Era algo gerenciado, mantido e medicado. Para Trump, cuja marca era baseada em força, virilidade e controle, essa narrativa não podia subsistir. As declarações de Bornstein à imprensa também foram percebidas como um passo longe demais para alguém dentro da órbita de Trump. Bornstein havia dito uma vez à assistente de Trump, Ronna Graff, "Você sabe, eu deveria ser o médico da Casa Branca."
Dias depois que a história da Propécia foi publicada, ele recebeu uma ligação de Graff com uma mensagem final. Na manhã ou duas depois que a história sobre o cabelo dele saiu, ela disse: "Então você queria ser o médico da Casa Branca? Esqueça, você está fora." Foi um lembrete doloroso de que a lealdade de Trump só se estendia até o segredo. As consequências dessa revelação improvisada se estenderam para além das paredes do escritório de Bornstein. Aos olhos do público, levantou questões mais amplas sobre o que mais Trump poderia estar escondendo em relação à sua saúde. Se uma simples prescrição médica pôde desencadear uma resposta tão contundente, o que uma investigação mais profunda revelaria? E mais importante ainda, quem estava realmente no comando da narrativa? Os profissionais médicos de Donald Trump ou o próprio Trump? O Dr. Harold Bornstein, com uma sinceridade tardia, esclareceu que Trump não apenas sabia da infame carta de 2015, que declarava que ele seria o indivíduo mais saudável já eleito para a presidência. Ele a havia ditado. Ele ditou toda aquela carta. "Eu não escrevi aquela carta", confessou Bornstein. "Eu simplesmente inventei na hora." Mesmo as declarações mais exageradas sobre a saúde de Trump faziam parte de um roteiro cuidadosamente controlado, um que valorizava a imagem acima da precisão. Em retrospectiva, a revelação da Propécia não foi apenas sobre o cabelo. Foi sobre controle, confiança e as consequências de sair dos limites da mitologia pessoal de Trump. Para Bornstein, serviu como uma lição de vida. Mesmo os menores detalhes poderiam acender a fúria de uma Casa Branca que via a lealdade como silêncio e a discrição como sobrevivência. Às vezes, as verdades mais insignificantes são as que mais doem. E no mundo de Trump, até uma pílula para o cabelo foi suficiente para desencadear um desastre em grande escala. Quando um médico militar se torna a voz de Trump, quando o Dr. Harold Bornstein foi afastado, outro médico assumiu seu lugar. E com ele veio uma nova onda de manchetes, perguntas e contradições. O contra-almirante Ronny Jackson não era qualquer médico. Ele era um médico da Marinha, um homem de confiança da Casa Branca e, por um breve momento, um dos favoritos de Trump. Mas por trás de seu título militar impecável e seus elogios deslumbrantes à saúde do presidente, começaram a surgir histórias inquietantes que pintavam um panorama muito mais caótico do que foi feito para o público acreditar. Em 2018, Jackson se posicionou no pódio da Casa Branca e declarou que o presidente Trump gozava de excelente saúde. Ele chegou a dizer que Trump tinha genes incrivelmente bons e que poderia viver até os 200 anos com uma dieta ligeiramente melhor. O momento foi surreal, e os críticos imediatamente levantaram as sobrancelhas para o elogio exagerado. A questão não era se Trump estava saudável, era se este relatório tão efusivo refletia uma opinião médica real ou as expectativas do presidente. O que poucos sabiam, então, era que a atuação de Jackson não era apenas estranha, mas calculada. O Dr. Bornstein, observando de fora, reconheceu o padrão. Ele próprio havia ecoado esse tipo de elogio, embora em circunstâncias muito diferentes. Ele ditou toda aquela carta, disse Bornstein sobre a infame carta de saúde de Trump de 2015. "Eu simplesmente inventei na hora." E agora, ao ver Jackson falar, era como ver o mesmo roteiro com um ator diferente. Mas o tempo de Jackson no centro das atenções não durou muito. Apenas alguns meses após sua entusiástica coletiva de imprensa, o presidente Trump o nomeou para chefiar o Departamento de Assuntos de Veteranos, uma enorme agência com mais de 300 mil funcionários. A notícia surpreendeu Washington. Os críticos imediatamente questionaram se Jackson tinha a experiência para liderar uma organização tão complexa, especialmente com uma trajetória enraizada quase que inteiramente em servir como médico pessoal. Então veio o verdadeiro desenlace. O senador Jon Tester publicou uma lista condenatória de acusações.
Jackson foi acusado de beber no trabalho, prescrever medicamentos de forma irresponsável, incluindo substâncias controladas, e fomentar um ambiente de trabalho tóxico. O apelido O Docinho, The Candyman, supostamente veio de sua suposta disposição de distribuir pílulas livremente, incluindo soníferos e estimulantes, para a equipe e funcionários da Casa Branca. Embora Jackson negasse as alegações, o dano já estava feito. A nomeação foi retirada e sua credibilidade, pelo menos nos círculos políticos, ficou permanentemente danificada. Mas ainda mais preocupante foi o que a controvérsia disse sobre a cultura que cercava os cuidados médicos de Trump. A ênfase não estava na transparência, confiança ou melhores práticas. Tratava-se de lealdade, de dar as respostas que Trump queria ouvir e punir aqueles que não o faziam. O Dr. Bornstein havia aprendido essa lição da pior maneira. Ao simplesmente confirmar que Trump tomava Propecia, ele perdeu acesso, credibilidade e segurança. Jackson, por outro lado, pareceu acender a cada declaração exagerada. É genética, disse Jackson quando perguntado como Trump podia manter uma boa saúde, apesar de uma dieta deficiente e exercício mínimo. Para muitos era menos um diagnóstico e mais uma atuação. Eventualmente, Jackson deixaria a Casa Branca e se voltaria para a política. Com o apoio de Trump, ele ganhou uma cadeira no Congresso representando o Texas. Foi uma reviravolta surpreendente que borrou as linhas entre médico, aliado político e leal. Sua carreira médica havia se tornado uma política construída sobre a base de servir, defender e louvar Trump. O caso do Dr. Jackson, como o do Dr. Bornstein antes dele, revela algo inquietante. O papel do médico presidencial sob Trump não era apenas clínico. Era profundamente político. A verdade podia ser marginalizada. Os registros apreendidos e as reputações destruídas. Tudo em serviço de manter uma imagem. Aqueles que jogaram o jogo foram recompensados, enquanto os que não foram descartados. No entanto, a ilusão não podia se sustentar para sempre. Abaixo dos elogios e das pílulas, algo mais sombrio estava prestes a vir à tona. Durante décadas, o Dr. Harold Bornstein foi o guardião da história médica de Donald Trump, uma posição que ele manteve com um orgulho discreto e um charme excêntrico. Mas tudo mudou após a infame invasão em 2017. Nos meses e anos que se seguiram, Bornstein se tornou mais amargurado, mais isolado e, finalmente, mais aberto. E quando ele concedeu sua última entrevista antes de sua morte, não foi apenas uma queixa. Foi uma explosão. O médico leal havia desaparecido. O que restava era um homem decidido a ser ouvido antes que fosse tarde demais. O cenário era sóbrio. O consultório de Bornstein na Park Avenue, cheio de objetos, lembranças de Trump e um aparador de porta nu que ele apontou alegremente aos repórteres. Não havia nada arrumado nele. Seu cabelo despenteado, seu jaleco amassado, seus óculos de aros grossos. Ele parecia alguém saído do tempo, mas o que ele disse naquela última entrevista foi tudo, menos vago ou divagante. Ele tinha uma história para contar e não se importava mais em proteger Trump. Eles entraram como gangsters, disse Bornstein, descrevendo a apreensão dos registros médicos de Trump em 2017. Isso criou muito caos. Ele repetiu a frase que já havia chocado a mídia uma vez. Me senti violado, assustado e triste. Para Bornstein, o trauma não foi apenas emocional, foi profissional. Toda a sua carreira havia sido ligada à confidencialidade, à confiança. Aquele momento o fez em pedaços. E não se tratava apenas dos registros. Bornstein descreveu como Keith Schiller, guarda-costas de Trump que virou assistente da Casa Branca, exigiu que ele removesse uma fotografia emoldurada dele com Trump que ficava na sala de espera. A foto, antes um símbolo de orgulho, foi enfiada sob uma pilha de papéis e deixada para acumular poeira. Aquele momento
silencioso e simbólico, disse muito. O ex-guarda-costas do presidente Trump não fez nada de errado ao levar os registros médicos do presidente de seu consultório em Nova York no ano passado. Ouviu-se nos noticiários. O Dr. Harold Bornstein disse à NBC News que a visita não anunciada pareceu uma invasão. E, segundo relatos, ele diz que uma carta que assinou elogiando a condição física do Sr. Trump foi ditada. Ele não fazia mais parte do círculo íntimo de Trump. Era um passivo, mas Bornstein não havia terminado. Naquela entrevista, ele admitiu algo mais, algo que ganhou as manchetes em todo o mundo. Ele ditou toda aquela carta, disse ele sobre o brilhante relatório de saúde de 2015. Eu não escrevi aquela carta. Eu simplesmente inventei na hora. Para muitos, confirmou uma suspeita que pairava sobre a campanha de Trump desde o início, que até mesmo suas afirmações médicas eram orquestradas para causar efeito. Bornstein insistiu que não era sério. Era humor negro, disse ele. Não era para ser levado literalmente, mas as consequências foram reais. A carta havia sido usada para tranquilizar os eleitores, para apoiar a imagem de Trump como uma força vigorosa e imparável. E agora, anos depois, o médico dizia que tudo era uma piada. Fosse verdade ou uma tentativa de retratação, o dano estava feito. E não apenas a mídia notou. Profissionais médicos, analistas jurídicos e especialistas em ética opinaram. Se Trump havia escrito ou ditado sua própria carta médica, levantava sérias preocupações, não apenas sobre o engano, mas sobre a conduta ética do médico que a assinou. Bornstein, ao que parecia, era tanto informante quanto cúmplice, e naquela última entrevista ele tentou caminhar na corda bamba entre o remorso e o ressentimento. Ele também soltou detalhes estranhos, quase surreais. Ele havia tratado não apenas Trump, mas seus filhos, incluindo Donald Jr., Eric e Tiffany. Ele havia feito visitas domiciliares a Ivana e até jantado em Mar-a-Lago. Ele decorou seu escritório com fotos e cartas da família Trump, mesmo enquanto agora se encolhia com a lembrança. Nunca em 30 anos falei sobre Donald Trump com ninguém que não trabalhasse nesta instalação, insistiu ele. Mas esse silêncio havia terminado. Bornstein morreu no início de 2021, aos 73 anos. A causa de sua morte não foi tornada pública. Seu ato final, ao que parece, não foi uma retirada tranquila, mas uma última entrevista explosiva que abriu a cortina de uma das relações médico-paciente mais estranhas da história política. E enquanto o mundo assimilava as confissões de Bornstein, uma pergunta ganhava mais força do que nunca. O que mais estava sendo escondido do público? E quem mais havia permanecido em silêncio? Depois das revelações finais de Harold Bornstein, o mundo ficou com mais perguntas do que respostas. Suas entrevistas francas abriram uma imagem cuidadosamente elaborada em torno da saúde de Donald Trump e de seu círculo íntimo. Mas a história completa talvez nunca seja conhecida. O médico havia quebrado seu silêncio, mas nem todas as verdades foram desmascaradas antes de sua morte. O que se seguiu foi uma estranha mistura de indiferença pública, áreas legais cinzentas e a voz esmaecida de um homem que um dia havia sido profundamente confiado por um dos líderes mais examinados do mundo. O desaparecimento de Harold Bornstein e as verdades que ainda ressonam. O Dr. Harold Bornstein faleceu no início de 2021, aos 73 anos. Não houve um grande anúncio por parte de Donald Trump. Nem um tributo, nem uma negação, nem um comentário sequer. O homem que havia passado décadas cuidando de Trump e que uma vez o havia declarado publicamente o indivíduo mais saudável já eleito para a presidência, foi sepultado em silêncio, como se suas últimas palavras nunca tivessem sido proferidas. Foi uma saída discreta para uma figura que, inesperadamente, havia se tornado central em uma das histórias secundárias mais estranhas de uma presidência. Mas o silêncio não apaga a controvérsia.
O que Bornstein descreveu em seus últimos meses levantou sérias preocupações éticas e legais que ainda permanecem sem solução. Foi a retirada dos registros médicos de Trump uma violação da lei HIPAA ou foi justificada sob o pretexto de continuidade do tratamento? A Casa Branca, na época, afirmou que era um procedimento padrão, mas os especialistas discordaram. Nenhuma investigação formal foi iniciada. Não houve nenhuma ação disciplinar. Na névoa da fadiga pós-escândalo, o mundo seguiu em frente. Para os profissionais médicos, no entanto, as implicações foram sérias. A linha tênue entre a lealdade ao paciente e a pressão política nunca foi tão acentuada. Se as alegações de Bornstein eram verdadeiras, que Trump ditou sua própria carta médica, que os registros foram tomados sem a devida autorização, então seu caso serve como uma história de advertência para todos os médicos ligados a pacientes poderosos. No momento em que você cruza a linha entre a verdade e as relações públicas, observou um especialista em ética médica, você deixa de ser médico e começa a ser um porta-voz. Há também a questão da credibilidade. Os críticos questionaram por que Bornstein decidiu falar apenas depois de ser descartado. Sua última entrevista foi motivada pela consciência ou pelo ressentimento? Ele se sentiu usado, traído, humilhado, ou estava simplesmente dizendo a verdade tarde demais para que fizesse diferença? A resposta pode estar em algum ponto intermediário. O que está claro é que Bornstein lutou com os duplos papéis de cuidador e guardião de segredos. E quando o custo do silêncio se tornou insuportável, ele soltou tudo. Trump, por sua vez, nunca abordou diretamente as afirmações de Bornstein. Quando as entrevistas foram ao ar, ele já enfrentava a turbulência de sua pós-presidência. De processos a investigações, a narrativa havia mudado, e as palavras do ex-médico foram abafadas por tempestades mais ruidosas. Mas entre aqueles que seguiram de perto a ascensão de Trump, as revelações de Bornstein permaneceram uma nota inquietante. Mais um exemplo de como a imagem havia consistentemente superado a verdade. E então há a questão dos próprios registros. Segundo Bornstein, as cópias originais e únicas dos prontuários de Trump foram levadas na invasão de 2017. Se isso for exato, esses arquivos agora estão sob sigilo, inacessíveis ao escrutínio público. O que eles contêm, além dos medicamentos já revelados, permanece desconhecido. É possível que fossem rotineiros, também é possível que não fossem. Mas a menos que alguém mais se apresente, o conteúdo real da história médica de Donald Trump pode estar selado para sempre. A morte de Bornstein marcou o fim de um capítulo estranho, muitas vezes trágico, na história presidencial. Ele era excêntrico, certamente às vezes contraditório. Mas abaixo do espetáculo, havia um homem que passou mais de 35 anos na sombra de um gigante político. Leal até que deixou de servir a máquina. E quando finalmente decidiu falar, a maior parte do país já havia parado de ouvir. Mas talvez esse fosse o ponto, porque às vezes, as verdades mais inquietantes são as que as pessoas preferem esquecer. O Dr. Harold Bornstein não viveu para ver como a história julgará seu antigo paciente. Mas ele deixou mais do que registros. Ele deixou um aviso. Se esta história foi reveladora para você, por favor, curta, inscreva-se e assista ao próximo vídeo em sua tela para um mergulho mais profundo. Mergulho mais profundo. Mergulho mais profundo. Mergulho mais profundo. Mergulho mais profundo.